eu aproveitei que acabou a privação de leitura para responder a todos os comentários que deixaram no meu blog nessas últimas semanas. Eu não tive tempo de olhar isso e eu ia dar uma aula hoje à noite. Mas São Paulo, né, gente? Chove em São Paulo, as pessoas ficam sem energia elétrica, que foi o que aconteceu com o meu aluno. Então eu tomei um banho, comi, jantei, coloquei meu pijaminha e aí falei, vou começar a responder os comentários que eu recebi nos meus blogs, no meu blog. E agora estou no momento We Are the Champions, my friend, porque faz tempo que eu não respondi os comentários do meu blog. Então eu tinha, sei lá, uns 5, 6 posts que as pessoas foram comentando e eu não tive tempo de responder. E aí depois eu entrei na semana de privação de leitura e aí aconteceu isso. E agora o que eu pretendo fazer é, eu tenho um caderno aqui do lado, deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês. É um caderno bem simples, bem, é quase um bloquinho de notas, né, com brochura. E ele é pautado. Eu pensei de fazer desse caderno o caderno da aula de canto. E a gente está cantando uma música do Caetano Veloso chamado Alguém Cantando. Mas a professora deu alguns exercícios e pediu pra gente começar a ouvir Yesterday e Blackbird dos Beatles. Só ouvir e ir sentindo a vibe do momento. Então o que eu pensei de fazer? Colocar a letra de alguém cantando aqui, que é uma letra curta, não é uma letra muito grande, mas eu quero escrever porque isso me ajuda a memorizar. E colocar a letra também de Yesterday e de Blackbird. Se eu tiver que escolher uma, vai ser Blackbird, porque eu amo essa música. E eu tenho boas memórias do show do Paul McCartney com ela. Então eu vou fazer o meu caderno de música agora. Também vou colocar algumas orientações, porque ela pede pra gente se alongar antes, ela deixou alguns exercícios vocais pra gente fazer. Então eu vou fazer umas anotações aqui também, pra chegar na sexta-feira e eu já ter o meu caderno pronto. Terminei, então por enquanto ficou assim. A introdução, a letra de alguém cantando, a letra de Yesterday e a letra de Blackbird. Que eu estava vendo aqui um vídeo do show do Paul McCartney que eu fui, e ele mistura as estrofes todas, gente. Ele não canta na ordem original, não. Então, por exemplo, a penúltima estrofe, que é quando ele repete, né, Blackbird singing the death of night, ele volta para a segunda, porque ele fala take this sucking eyes and learn to see, e não takes those broken wings and learn to fly. Enfim, ele misturou tudo. Eu gosto mais da versão do Paul McCartney, pra ser muito sincera. Show lindo, saudade do seu Paulinho por aqui. Mas enfim, meu caderno de música está pronto para a aula de sexta-feira. Yay! Ótimo! Fica aí. Agora a gente vai fazer o seguinte: Fê, Dona Cida, e a gente pode cair num lugar, que é importante, a gente não precisa. Mas a gente respira e a gente vai observar Fê e Dona Cida brincando. Como que elas deslocam, a gente vai ver como que elas deslocam de um lugar para o outro. Como que elas vão brincar? Como que elas vão brincar com a bola? A brincadeira é tem que ter pé. Cada um no seu trajeto. E na sua dinâmica, vocês me conhecem. E só não pode pisar na bola. E aí pode se olhar, pode ter pausa, brincadeira, diálogo das duas.
sair do lugar? Pode sair. Mas sai, vai no... Mas eu sou do teatro, né? Teatro é a minha cachaça. Eu costumo dizer sempre nas minhas escritas que eu sou uma atriz que escreve. Então, eu primeiro virei atriz, para depois virar escritora. Então, assim, seria muito injusto se eu não falasse da minha literatura sem falar do teatro, porque como ela surge. Né? Então, quando eu não estou em cartaz, eu escrevo, né? Então, eu fico revisando. E eu decidi apresentar para vocês hoje um monólogo que eu estrei em Poços de Caldas, lá no Sesc, e a gente tem viajado com ele, né, nas cidades vizinhas, que fala sobre o tema da mulher, sobre a questão das opressões, né. É um livro que dialoga com a literatura, porque ele traz um diálogo com o romance A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. Não sei se alguém que deve conhecer, mas Hilda Hilst é uma escritora, uma poeta, muito polêmica, né, muito à frente do seu tempo. E lendo esse livro fiquei muito impactada. E também essa personagem é um pouco um mosaico de todas as mulheres que eu vi na vida. Algumas estão aqui, que me inspiram muito, mulheres fortes, que se impõem, né? A Dalgisa se diz contemporânea da Obscena Senhora D, então vamos imaginar que a Obscena Senhora D está aqui sentada e elas estão no quarto de um asilo. Né? A Dalgisa, a minha personagem, se diz contemporânea que dividiram o mesmo quarto de asilo. Esse texto eu escrevi pensando nessa provocação, né, do papel da mulher na sociedade. Então ela se chama Dalgisa, a mulher que ousou nascer sem orifícios. Então a gente se pergunta que utilidade tem uma mulher dessas no mundo? E resolvi parar no meio do caminho. Na verdade, eu fiz um desvio de rota para ir comprar um caderno novo, porque aquele do vlog da semana 1 já se foi. Tem 4 páginas. Eu nem fiz minhas páginas matinais hoje, porque eu falei, meu Deus, não tem caderno para isso. E aí tô indo lá comprar um caderno novo. Então eu acabei incluindo uma baldeação no meu caminho para poder ir comprar o caderno, porque assim eu não preciso sair de casa amanhã. Tô aqui de novo comprando outro caderno, que aquele já acabou. Eu pensei em com pauta, tudo com pauta. Mas eu não tô ligado. É que tava em promoção ali, mas
Eu já vim aqui falar para vocês um pouquinho de como foi o final da minha semana 5 e falar um pouquinho sobre a semana 5 também. A semana 5 se chama Recuperando o Senso de Possibilidade e diz assim: nesta semana, peço que examine o que ganha ao permanecer estagnado. Você irá explorar a forma como restringe suas possibilidades ao colocar limite nas coisas boas que pode receber. Você irá examinar o custo de se acomodar em parecer bonzinho, em vez de ser autêntico. Você pode se pegar pensando em fazer mudanças radicais, perdendo o medo de crescer que surge quando se transforma o outro na causa da sua limitação. E aí ela começa falando sobre limites, falando que numa coisa bem viajandona, falando que Deus não tem limite, que nós colocamos o limite em Deus e que por isso a gente acaba devolvendo aquilo que a gente pede, porque a gente tem um imaginário e aí a fonte, o criador, tem outro. Então, às vezes ele entrega o que a gente pediu de um jeito diferente, a gente recusa por medo ou por achar que a gente não é merecedor daquilo. Então, basicamente é sobre isso que fala a semana 5. Ela começa falando sobre limites, depois ela fala, tem um trecho que fala encontrando o rio, que é essa coisa do segue o fluxo, entra nas sincronicidades, vai trabalhando com as coisas conforme elas surgem. Por fim, ela vai falar da armadilha da virtude, que é aquela coisa da gente tentar ser bonzinho o tempo todo, que muita gente, inclusive, trabalha na terapia, quando faz terapia, né? Então, ao invés, por exemplo, de dizer não para um familiar ou para um amigo num convite, porque você tem que trabalhar na sua arte, você vai aceitar o convite, vai deixar de trabalhar na sua arte só para ser vista como uma pessoa boa, como um bom amigo, como um bom familiar, como um bom parceiro. E aí ela trabalha sobre isso essa semana, tem algumas atividades, tem um questionário da armadilha da virtude, prazeres proibidos um exercício e lista de desejos um exercício antes das tarefas. Então a semana 5 fala muito sobre isso. Foi divertido fazer a semana 5, foi corrido. Eu substituí os meus encontros com o artista por caminhadas essa semana, então eu fiz muitas caminhadas. Eu também terminei de ler os livros que eu estava lendo. Terminei de ler o livro do Bono e terminei de ler o livro da Rosário Blefari. Inclusive, gostei muito, principalmente do livro da Rosário. O final foi muito bonito. Achei que ela fez uma escolha muito boa para a última entrada do diário. O livro do Bono me trouxe algumas reflexões sobre fazer arte, principalmente num trecho que ele fala que o The Edge ficou treinando por mais de 4 horas. O mesmo trecho do começo de uma música que se tornaria Songs for Someone. Então imagina, 4 horas ali na guitarra, tentando e tentando, e de novo, e de novo, e de novo. Então, esse é um exemplo, porque quando a gente vê no palco, tudo parece muito mágico, e muito pronto, e muito orgânico. Parece que ele nasceu sabendo tocar aquilo. E aí quando você vê um artista grande desse jeito, repetindo por mais de 4 horas um pequeno trecho, de novo, de novo, de novo, a gente vê que as coisas não são tão simples quanto parece. Ontem eu fui no lançamento da Bia, comprei 2 livros dela, o Rotas das Especiarias, que é o que ela está lançando agora. Os 2 são da Laranja Original. Rotas das Especiarias é um livro de poesia. E comprei o Caligrafia Selvagem, também é um livro de poesia. Eu conheço a Bia já tem uns 10 anos, nem tinha publicado ainda. Ela estava começando com a carreira dela de escritora e foi muito legal porque ela também é atriz, então ela fez um trechinho do teatro, do monólogo que ela está circulando e apresentando. Foi muito bom. Hoje eu fui comprar um caderno novo, porque aquele caderno que vocês viram, que eu comprei lá no carnaval, já está no fim, tem, 6 páginas. Então eu vou fazer aqui o check-in da semana, a checagem da semana, 4, 5, e vou começar as páginas matinais da semana 6, mas acabei comprando um caderno novo, não queria a capa preta, mas era o único caderno que tinha que não era pautado. Esse aqui é pontilhado, não achei com as páginas brancas, mas eram ou pontilhadinhos, que de longe nem dá pra ver o pontilhado, mas se eu chegar de perto, dá pra ver aqui os pontilhadinhos. Porque ou era isso, ou era
pautado, que eu não queria, ou quadriculado, e eu acho quadriculado bem forte, então eu prefiro o pontilhado. De um modo geral, essa foi a minha semana 5, foi uma semana muito melhor do que a semana 3, a semana 3 foi muito ruim, a semana 4 sem leitura foi muito ruim, a semana 5 foi animada, eu voltei para aula de dança e isso fez uma diferença enorme, eu estava com muita saudade da aula de dança, desse momento de presença, eu e o meu corpício. E foi muito legal voltar, mesmo sabendo que uma das professoras não voltaria, ela está sendo substituída porque ela está de licença maternidade, está curtindo o bebê dela. Mas foi muito legal conhecer uma professora nova, com novas propostas, então isso também está sendo divertido. Voltar para a aula da Paula, que é maravilhosa. Inclusive, Paula está rodando com um espetáculo chamado Carvão, Brasil inteiro. Então, se vocês tiverem chance de ver, vejam. É um espetáculo muito bonito. Eu já fui umas 4 vezes, talvez. Acho que umas 4 vezes. Por aí. Ver. 3 ou 4. E, enfim, aqui em São Paulo já rodou no Sesc. A última apresentação, se eu não me engano, foi no Sesc lá em Santos. Mas ela já fez interior de São Paulo, já fez alguns outros estados também. Então, se vocês tiverem chance, vejam aí Carvão, que é maravilhoso, e a Paula é sensacional. É isso, gente. Essa foi a minha semana 5. Agora vamos ver como será a semana 6, que fala sobre o senso de abundância, que também é uma outra coisa que vem povoando, essa questão da abundância, vem povoando um pouco as minhas páginas matinais, assim como essa questão da criação e dos momentos que eu abro na minha semana para minha própria arte, porque eu trabalho muito com a arte dos outros, lendo os textos dos outros, fazendo revisão de textos de livros que serão publicados, enfim. Então, eu tenho pensado muito nisso, né? Essa relação, fazer dinheiro e trabalhar na minha arte, arranjar um tempo para os dois. Então, acho que vai ser interessante o que vem aí na semana 6, e aí eu vou contando para vocês depois. Certo? Um beijo e tchau!